Muito bem, pessoal. Vamos para o último vídeo. Agora vamos falar um pouquinho sobre as perguntas. Tá? Como eu falei anteriormente, até vocês vão perceber que algumas perguntas aí são bem pessoais, então não tem nem o porquê de vocês, digamos assim, fazer uma resposta diferente, né? Então a ideia é que vocês realmente respondam o que vocês responderiam numa entrevista. Eu vou dar algumas dicas aqui, mas eu quero, como eu falei, que vocês coloquem como vocês responderiam numa entrevista. Então a primeira pergunta, lembre-se, não é um padrão. Tem muitas empresas que fazem diversos processos, tem muitas empresas que fazem diversas, né, opções. Eu vou mostrar de uma forma didática, que em algum momento, não quer dizer que também seja nessa ordem, mas pode ser que em algum momento caia essa pergunta, pode ser que em algum momento, digamos assim, tem alguma pergunta nesse sentido. Então, mais do que a pergunta em si, eu vou mostrar aqui para vocês o sentido delas, tá? Eu vou explicar o sentido porquê dessa. Então, mais do que te dar a resposta do que você tem que falar, eu vou dar o sentido dessas perguntas, tá? O que a empresa quer fazendo essa pergunta ou fazendo uma pergunta parecida, enfim, beleza? Vamos lá então. A primeira pergunta, e normalmente essa pergunta cai no começo, isso é meio padrão. Essa pergunta cai no começo, tá? Então, assim, fale sobre você. Então, assim, normalmente essa pergunta cai porque o objetivo dela é a empresa conhecer um pouquinho mais sobre você mesmo, realmente, né? Porque às vezes no currículo ali, como vocês já fizeram, não tem tanta coisa, né? E até é interessante, tem alguns jovens que me perguntaram assim, tinha alguns currículos que eu fazia que eu colocava minhas qualidades ou, enfim, minhas habilidades, que é ser pontual, esse tipo de coisa. O perigo também, antigamente eu até ensinava dessa forma, só que o perigo qual é? Você coloca isso e às vezes na entrevista, por exemplo, você coloca que é comunicativo e às vezes na entrevista está nervoso, o entrevistador já vai lembrar do currículo e falar assim, nossa, mas eu chamei ela porque ela colocou que era comunicativa e aqui ela está nervosa, entendeu? Então, ou às vezes, ela coloca que é responsável e aí na hora de eu perguntar alguma coisa relacionada a isso, ela não cita isso, né? Porque às vezes no nervosismo, então às vezes no papel você faz até com espírito, até com uma calma, até assim, mas daí na hora da entrevista você esquece ou faz algum tipo de atitude por estar nervoso na entrevista que acaba te contrariando. Por isso que não é legal você colocar isso na entrevista, no currículo, qualidades ou habilidades, tá? Por isso que é importante. E não esqueça, né, pessoal? Só fazendo um adendo aqui do currículo, né? Curso, escolaridade, esse tipo de coisa, são coisas que na entrevista podem ser perguntadas, tá? Isso aqui não são as perguntas, tá? Ainda não preciso falar, depois eu vou... A primeira pergunta que eu falei, né? Fale sobre você. É essa que vocês precisam colocar aí no resumo. Essas aqui que eu estou falando aqui não precisam colocar. Então eles vão fazer algumas perguntas, por exemplo, ligadas aos cursos que você fez, alguma coisa nesse sentido, né? Por isso que eu já falei para alguns que vieram me perguntar. Não adianta você colocar lá que tem curso de Excel, que tem curso de Word, que fez um ano de inglês, que fez espanhol, não sei o quê. E se chegar a alguma situação, você simplesmente você simplesmente tá não lembra de nada, né? Eu costumo brincar quando eu dava aula no curso profissionalizante para os alunos, eu falava, não adianta você vir aqui só por vir, ganhar presença e não aprender a fazer nada, que daí depois esse é um tipo de coisa que você vai perder dinheiro, porque depois a empresa vai valorizar o curso profissionalizante você aprendendo. É a mesma coisa essas coisas aqui, vocês vão ter o certificado de administração. Não adianta, por isso que eu cobro de vocês, porque não adianta nada vocês fazerem isso aqui, daí sair daqui, não lembrarem de nada, e aí se precisar um dia alguma coisa, por exemplo, trabalhar com auxiliar de RH e tiver alguma situação assim, vocês não conseguirem, né? Porque vocês não lembram de nada, vocês só fizeram por fazer, tá certo? Então, só fazendo um adendo aqui com o currículo, algumas coisas que vocês colocam ali, vocês têm que cuidar, viu? Vocês têm que cuidar porque, principalmente em questão de cursos, muitas vezes a empresa te chama por causa que você tem, principalmente em informática, conhecimento em administração, a empresa normalmente te chama por causa disso. E aí, se você. Excel é uma coisa que quebra muitas pernas, gente. Nossa, Excel. E eu falo para uma coisa para vocês. Até teve uma live aí que um instrutor, não é que eu discordo dele, mas assim, que ele falou, se você não sabe muito de Excel, mas coloca lá no currículo e aí você se vira, se você acha que você se vira aprender e tal, não sei o que. Gente, Excel é difícil. É a mesma coisa em inglês. Eu vou falar que eu tenho meu inglês intermediário e qualquer coisa eu me viro, né? Não, tem coisa que vocês têm que cuidar o que vocês vão colocar, né?
Porque senão você às vezes não dá conta, por exemplo, Excel é uma coisa que você não. A empresa te chamou para entrevista. Você tem conhecimento de Excel? Intermediário? Tenho. Aí você fala isso, daí a empresa te contrata. Apesar que muitas vezes ela vai fazer um teste com você, né? E isso é o problema também. Às vezes ela faz um teste e aí te pega na mentira. Você vê que você não sabe nem fazer uma fórmula de média, né? Então, assim, mas se às vezes ela te contrata só porque você foi convincente, mas eu faço um curso intensivo, estudo 2 dias direto aí. A gente, Excel intermediário, por exemplo, é uma coisa que é difícil, até o básico, né? Principalmente quem nunca teve contato, né? Mas enfim, então cuide que vocês vão colocar no currículo, porque na entrevista é pedido, e aí às vezes está no nervosismo, tem tudo isso, né? Mas enfim, então a primeira pergunta é para falar sobre você. Um pouquinho sobre como você é. Nessa resposta, pessoal, vocês têm que tentar valorizar não só a parte profissional, tá? Porque eu vejo que muita gente coloca assim, eu sou um cara que sei trabalhar em equipe, eu sou um cara que tem liderança, eu sou um cara que eu vou, se eu trabalhar aqui na empresa, eu vou dar meu melhor e tal. Gente, a pessoa está pedindo para falar sobre você. O que você faz, o que você gosta, quais são os seus hobbies, né? Esse tipo de coisa. Então, assim, também não vão me falar em 20 segundos, por isso que eu cobro quando vocês mandam um áudio aí de resumo, tem aluno que manda em 30 segundos. Isso não existe, né? É, isso que eu tô falando um resumo de uma live que é 1 hora, né? Então, às vezes é questão de exercitar. Então, assim, você não vai falar 30 segundos de você, mas também não vai ficar falando 5 minutos, né? Viu os tagarela aí, que eu não vou falar agora porque é muita gente, né? Mas os tagarela aí, ó, tem que cuidar para não se empolgar muito. Se um dia eu for fazer uma entrevista e pedir para falar sobre você. Porque, é claro que se assim, você fala da empresa, mas daí, se a empresa, se o entrevistador vai perguntando e você vê que ele está gostando, beleza. Mas você não vai fazer um monólogo de 5 minutos aí falando sobre você, né? Contando suas histórias, é evitar contar história triste, evitar se vitimizar, evitar alguns tipos de situações, tá? Então você vai falar e a empresa vai avaliar ali mais ou menos 1 minuto, o ideal. Você vai cronometrar, né? Óbvio, mas é mais ou menos 1 minuto ali, 50 segundos, 1 minuto e 10, né? Que é ali a margem de erro, né? Mas normalmente em 1 minuto você vai falar o que você costuma fazer, o que você. Por isso que eu falei, cuidado, né, gente? Viu? Tem uns aí que são meio vida louca, não vai falar que você sai fumar maconha, que você sai beber todos os final de semana, né? Por favor, né, gente? Que você sai final de semana e volta só domingo. Eu sei que tem gente, mas às vezes no nervosismo, gente, acontece. Eu já tive gente que fez isso, né? Mas eu fui sincero, né? Então tem que cuidar muito com isso, tá? Mas é resumir o que você faz, com quem você mora, sabe? Coisas assim meio neutras. Eu sou o Jean, tal. Né? Por exemplo, vamos supor que não é na entrevista, mas tô na entrevista aqui, eu moro com a minha mãe, agora não mais, né? Moro sozinho, mas enfim, ou moro sozinho, gosto de sair com os amigos, gosto de estar com a família, gosto de ler, né? Estudo bastante e tal. Mais ou menos, basicamente, umas coisas assim, sabe? Não muito comprometedoras, mas neutras, e que a empresa consiga também conhecer você um pouquinho, mas também avaliar como você fala, como você consegue resumir as coisas, se você não é muito empolgado, se você não é muito retraído também, né? Então, essa pergunta, fale sobre você, normalmente é uma das primeiras perguntas que aparecem. Às vezes aparece, o que você gosta de fazer? Quem é o fulano? Quem é o Jean, né? Às vezes aparece dessa forma, mas é com esse objetivo, tá bom? A segunda pergunta, vamos lá então. A segunda pergunta, qual é? Quais são os seus objetivos a curto prazo? Isso aqui também normalmente cai. Isso aqui é uma pergunta que normalmente cai. Como eu falei, vai ter entrevista que não vai ter. Tá, gente? Tá errado a empresa? Não, mas vai ter entrevista que às vezes o entrevistador vai por outra linha e pronto, né? Então, mas essa é uma pergunta que com certeza pode cair. E aí, qual é o seu objetivo a curto prazo? Né? Eu sempre falo, essa é uma das perguntas mais fáceis e uma das que você pode mais ganhar o entrevistador, que é falar o quê? Trabalhar na empresa, trabalhar com vocês. Quer uma coisa mais a curto prazo que isso? Você está aqui na entrevista, o que você quer agora a curto prazo? Trabalhar com a empresa. Eu já tive jovem que falou assim, qual é o seu objetivo a curto prazo? Agora é ir para casa e dormir. Ou ir para casa e comer que eu tô com fome. Já tive, Vocês acham que é loucura, mas já tive. Exatamente. Coloca aí no meu WhatsApp se você responderia isso ou não. Se eu tô com fome, quero ir para casa. Coloca aí no meu WhatsApp. Então, pessoal, é dose, né? Então, assim, é trabalhar na empresa.
Ah, qual outra coisa que você pode falar? Ah, consegui um emprego, tal. Só que assim, você entende que se você vai falar que conseguiu um emprego, por que você não fala? Quero conseguir um emprego aqui na empresa. Quero trabalhar com vocês. Simples. Mas coloquem, como eu falei, respondam essa pergunta, o que vocês colocariam. A terceira pergunta também é mais ou menos nessa linha de raciocínio. Quais seus objetivos a longo prazo? A longo prazo. Isso aqui é tenso porque é uma das perguntas mais tensas. Por quê? Principalmente vocês nessa idade, muitos fazem faculdade ou vão começar a fazer e tal, ou têm um sonho de fazer algum curso, entra muito nisso, tá? Eu sei que tem muito aprendiz aqui que faz, sei lá, por exemplo, deixa eu tentar lembrar aqui. Eu sei que tem a Camila, né, da turma de quarto, faz fisioterapia e trabalha, né, no negócio de imobiliária, né, auxiliar administrativo, mas nada a ver com uma coisa com a outra. Eu até nem sei se a Camila, só tem um exemplo aqui se ela falou na entrevista. Porque, como eu falei, às vezes você pode falar. Qual que é o grande problema dessa pergunta? Às vezes tem empresa que se você falar, meu objetivo é trabalhar com veterinária e é uma empresa de marketing. Às vezes a empresa vai se sentir ofendida, entre aspas, ou ela vai entender que não compensa contratar você porque você tem outros objetivos, né? E lembre-se, pessoal, que aí é uma coisa até que eu falei, que tem alguns casos aqui, mas aqui a gente está falando de aprendiz. Aprendiz é um contrato de 1 ano e 4 meses, né? Então tem muita empresa que, sei lá, você está no primeiro ano da faculdade, você está no segundo ano da faculdade, vou contratar porque como é 1 ano e 4 meses, a gente não tem muita perspectiva de efetivar, e se a gente for efetivar é porque ela está gostando, porque ela vai querer, enfim. Então a gente contrata. Agora, se é para uma vaga, a gente fala de contrato indeterminado, aí com certeza a empresa vai pesar muito isso. Elas vão falar, tá, professor, mas eu preciso trabalhar. Eu estou fazendo a faculdade, mas eu preciso trabalhar, não importa qual área seja. O que eu faço? Primeiro, assim, eu vou recomendar que vocês façam numa área que vocês gostem. Por exemplo, sair do aprendiz, mas eu gosto da área administrativa, procure uma vaga na área administrativa, até porque você já tem experiência, né? Mas aí, nesse caso, vocês não precisam mentir, mas vocês podem omitir, né? Então, vocês podem dar uma omitida, né? O que significa isso? Em vez de você, quando pedir um objetivo a longo prazo, falar dessa questão da área que você está querendo seguir, falar de outras coisas. Por exemplo, qual é o seu objetivo a longo prazo? Eu tenho o objetivo a longo prazo de construir uma carreira profissional, de conseguir ter uma boa estabilidade financeira, de conseguir me desenvolver, conseguir alcançar meus objetivos. Você pode falar isso. Provavelmente a empresa vai perguntar, né? E aí, se ela perguntar, o que você fala? Você pode falar, hoje eu faço a faculdade de fisioterapia, mas me agrada muito essa área que eu estou fazendo entrevista. Porque é assim também, né, gente? Não adianta você fazer só, fazer por fazer e... eu estou precisando de dinheiro e tem uma vaga de telemarketing. Eu odeio telemarketing, mas eu vou fazer entrevista lá. Não adianta. Aí você não vai conseguir convencer a empresa e se mesmo se conseguir, você vai ficar 1, 2 meses e você não vai gostar. Então, no mínimo, você tem gostado da área que você está indo fazer entrevista. Então, você pode falar, olha, realmente eu faço faculdade de fisioterapia, só que vamos pegar o exemplo da Camila, tá? O pessoal das outras turmas não vai saber quem que é, mas tudo bem. Vou pegar o exemplo da Camila. Eu tô nos... Vamos supor que você está no 5º semestre. Eu sei que você está mais, mas eu estou no 6º semestre aqui de fisioterapia, 5º semestre. É a área que eu quero seguir, porém eu gosto muito dessa área de imobiliária, vamos supor, né? Eu gosto muito dessa área de imobiliária. Então, assim, para hoje eu não consigo vaga na área de fisioterapia, eu gosto dessa área de imobiliária, eu trabalharia nessa área de imobiliária, né? Então, assim, aí vai muito da empresa, só que também, assim, você não pode mentir, né? Eu faço fisioterapia, mas eu não quero. Tô gastando 700 pila por mês porque eu gosto de gastar dinheiro. Também não, né, gente? Então, assim, vai muito de você. Se a empresa perguntar, você vai ter que falar a verdade. Só que você pode puxar um pouquinho a sardinha para a vaga que você está sendo entrevistado. Eu gosto muito dessa área, eu tenho experiência, inclusive, né? Principalmente se for área administrativa. Então, eu estou fazendo curso de esse, mas não vejo problema nenhum em trabalhar nessa área. Inclusive, até se for uma área que eu gostar, eu posso me formar nessa área X e posso depois fazer uma faculdade nessa área que eu estou trabalhando. E acontece, gente, na prática acontece. Eu já conheço muitos aprendizes que são formados numa área, que terminaram o curso, mas foram efetivados na empresa na área administrativa e hoje fazem administração, RH, vendas. Acontece, gente. Né? Então faz parte, mas você tem que ser sincero. Você pode tentar evitar de falar, como eu falei. Se a empresa pergunta seu objetivo a longo prazo, você pode falar, pode rodear, mas se ela perguntar em área de curso, você faz alguma questão, até porque vai estar no currículo, né? Mas se a empresa perguntar, aí você vai ter que ser sincero.
Só a única coisa que não é recomendado fazer é isso, né? Falar assim, eu tô na área de fisioterapia, mas eu tô desesperado para ganhar dinheiro, eu preciso de um salário para pagar a faculdade, por isso que eu tô aqui. Aí você não vai conseguir vaga com certeza, tá bom? Então essa é a terceira pergunta a longo prazo. Eu tô falando um pouquinho mais rápido por causa do tempo, tá, gente? Que eu não quero também que seja tão longo assim. Vamos lá. Quarta pergunta. Fale sobre suas qualidades. Para tudo. Para tudo, mano. Me olha agora. Bem seriamente. Gente, essa é uma das perguntas assim que 99% das entrevistas tem. Né? O que você tem de bom, quais são suas qualidades, o que você pode trazer para a empresa, e tudo nesse mesmo sentido. Essa é a tua hora. Essa é a hora que você vai convencer a empresa. Tá? Tem uma outra hora também que eu vou falar depois, uma das últimas perguntas, mas essa é uma hora assim que você não pode ter vergonha, você não pode ter, como que eu posso dizer, você não pode ter uma autoestima baixa, você não pode ser humilde nessa hora, claro que sempre com cuidado para não passar do tom, só que essa hora que você vai falar de você, mano, essa hora que você vai falar que você tem de bom, tá ligado, mano? Então assim, essa é a hora que você tem que ir faca na caveira e vamos lá, vou falar de mim agora, entendeu? Então assim, e normalmente você fale de qualidades que você tem que a empresa possa ver isso como um agregador na tua vaga e na própria empresa, tá bom? Então, por exemplo, sou comunicativo, sou uma pessoa que sei trabalhar em equipe, sou uma pessoa organizada, sou uma pessoa que tem um bom relacionamento interpessoal, sou uma pessoa que aprende fácil. Óbvio que você não vai falar algo que você não tenha. E todo mundo tem qualidade. Todo mundo tem qualidade. Tá? E vocês nessa pergunta vão colocar aí pelo menos umas duas qualidades suas. Tá? Pelo menos umas duas qualidades vocês vão colocar nessa resposta e principalmente, gente, e aí tanto a título de trabalho, do nosso trabalho, mas a título também de entrevista. Você não vai falar assim, sou comunicativo só. Você vai falar, eu sou comunicativo porque eu tenho facilidade em conversar com pessoas que eu não conheço. No grupo da escola eu sempre era a pessoa que tomava a frente das atividades, sempre me comunicava bem, sempre apresentava o trabalho bem. Tenho espírito de liderança porque eu sempre tomei frente dos trabalhos na escola, eu sempre tomei frente das situações que eu fazia, enfim. Você vai falando e vai explicando, gente. Não é só você falar a tua qualidade e pronto. Você tem que explicar. Até porque provavelmente se você só falar, eu sou comunicativo, o entrevistador vai te perguntar, mas por que você se acha comunicativo? Então é melhor você já, quando perguntar, você já falar a tua qualidade e já explicar, beleza? Então aqui é as suas qualidades. Aí às vezes acontece, não é sempre, tá? Mas eu vou colocar uma pergunta que também faz você refletir, e se você chegar a pegar numa entrevista, você também vai saber se virar. Fale um ponto que você precisa melhorar. Dificilmente a empresa vai falar fale um defeito. Ela sempre vai tentar suavizar, né? Fale algo que você tenha a melhorar, fale algum tipo de aspecto da sua vida que você precisa melhorar, alguma coisa assim, mas enfim, é um defeito. Você vai ter que falar, se você falar que não tem defeito, né? A empresa já vai colocar defeito, mentiroso, né? Mas assim, você vai tentar colocar um defeito que não seja tão assustador, né? Eu tinha uma menina que eu fiz uma vez uma entrevista, eu falei, o que você acha que você precisa melhorar, tal, não sei o que, né? Ele falou assim, eu sou muito esquentada, se me olhar torto eu dou soco na cara mesmo. Primeiro que eu fiquei olhando reto pra ela, né, pra não ter o perigo, mas assim, foi um tipo de qualidade, de defeito que assusta, né? Não assusta a pessoa, mas assusta sim, né? Você imagina que ela vai trabalhar com outras pessoas e ela vai trabalhar com atendimento, né? Imagina, se alguém dá uma resposta atravessada, ela já vai ser pavio curto, né? Talvez não bater, mas vai xingar. Então, você tem que cuidar. Tem que cuidar para não colocar defeitos como, sou preguiçoso, eu gosto de fazer as coisas pela metade, eu não gosto de trabalhar, imagina, né? E às vezes, como eu falo, nervosismo às vezes sai isso, então tenta colocar, ou até suavizar, por exemplo, em vez de falar preguiçoso, você pode falar, às vezes eu não tenho tanta motivação para fazer algum tipo de atividade. Boa! Você falou que é preguiçoso, mas em palavras mais suaves, né? Então, pessoal, é importante isso, tá? Vocês estarem atentos a isso, colocar uma coisa suavizada. Por exemplo, sou tímido e sempre, me ouçam, sempre você vai dizer, estou tentando melhorar. Até porque se você tem um defeito e não está tentando melhorar, você tá na vida errada. Tá? Você está errado na Terra. Então, provavelmente você não vai estar mentindo. Você vai estar tentando melhorar. Ok? Então, essa é a quarta pergunta. Algum ponto de melhoria? Cite algum ponto de melhoria. A quinta e penúltima pergunta. Tá?
Ele vai perguntar um pouquinho sobre as suas experiências, e aqui todos vocês têm, tá? Então, imagine-se que, eu vou fazer entrevista amanhã, você já tem a experiência, você está trabalhando no aprendiz ali. Só cuide, se você for fazer uma entrevista e for usar teu currículo, e você não terminou o curso, só coloca lá, né? A data de início do curso até os dias atuais, não vai colocar a data final lá, né? Você coloca até os dias atuais. Aí você pode colocar com previsão de término em tal. Aí sim, mas tem que colocar até os dias atuais, né? Coloca a data que você iniciou no trabalho até os dias atuais com previsão de término. Aí você pode deixar aquela informação que vocês colocaram no currículo para mim, tá bom? Aqui você vai falar um pouquinho sobre as experiências, o que você não pode cometer de erro, falar mal da empresa anterior, falar mal do chefe, falar mal dos colegas, falar que você não gostava. Professor, mas se eu não gostava, você não precisa falar isso. Ele só quer que você cite as experiências anteriores que você fazia. E aí tem que estar muito em acordo com o que você colocou na experiência ali, as atividades que você desenvolvia, né? Talvez ele vai perguntar ali o que você gostava mais, o que você gostava menos, você pode falar. Porque isso é uma questão de gosto, né? Não adianta você falar assim, eu gostava de fazer tudo. E você sabe que tinha uma coisa que você não gostava, e aí ele te coloca nessa empresa atual para fazer aquilo, você vai falar, putz, né? Podia ter falado na entrevista que não. Vocês têm que entender, pessoal, às vezes é melhor você ser sincero em algumas situações e não conseguir a vaga, mas pelo menos não fazer algo que você não gosta de se queimar, ficar 3 meses sem mandado embora, né? Do que às vezes você, como eu falei, falar, não ser sincero, falar que gosta de tudo só por causa de uma vaga que você não gosta tanto e fica 3 meses e é mandado embora, tá bom? Então você vai falar um pouquinho sobre a experiência, seja simples, eu fazia isso, fazia aquilo, como que era a empresa, tal. Não, era tranquilo, se você gostava, você pode falar, eu gostava de trabalhar, o pessoal era tranquilo, a gente interagia, tal. Se você não gostava muito, você fala assim, não, era tranquilo, era uma empresa bacana de trabalhar, tal, não tem nada a reclamar. Pronto. Não vai começar a abrir o coração, falar que você não gostava, que você se sentia injustiçado, não sei o que, tá bom? E por fim, a última pergunta, até porque a gente já está em quase 25 minutos, mas eu acho que o conteúdo é interessante. A última pergunta qual é? Por que você quer trabalhar conosco? Isso pode colocar também, mas é na mesma pergunta. Por que eu devo escolher você e não outra pessoa? Que é mais ou menos basicamente a mesma coisa, né? Por que você quer trabalhar com a gente ou por que eu devo escolher você e não os outros, né? Às vezes aparece dessas duas formas, mas é a mesma pergunta. Só cuida, né, pessoal? Eu já tive casos, eu sei que é raro isso, né, mas acontece, de por que eu devo escolher você e não os outros. A pessoa começou a falar mal dos outros candidatos que estavam lá fora. Fulano tem bafo, ciclano tá com um cheiro de asa, né? Aquela fulano lá tem cara de não ser muito bom nessa área, né? Óbvio, mas eu já tive casos, a pessoa às vezes está muito nervosa e acontece isso. Muito bem. Lembra que eu falei que a pergunta da qualidade era uma das mais importantes? Essa é a mais importante. Por que eu devo escolher você e não os outros? E você, claro, que até quem já viu o vídeo do Roberto Justus, tem lá uma que ele fez, lá, contar pra minha mãe, chegar em casa chorando, falar que eu consegui uma vaga também. Nem tanto, né, gente? Ele deu uma exagerada, né? Deu uma marketingizada. Mas assim, por que eu devo escolher você? Gente, fale o porquê que você acha que você... Não fale das suas qualidades, porque você já falou. Mas você pode falar, olha, se você me contratar, eu vou prometer que eu vou dar meu melhor. Você tem que convencer a empresa, é tua hora de vender teu peixe, mano. Sabe? Então é hora de você, da empresa, tipo assim, se sentir convencida que, opa, essa pessoa quer trabalhar com a gente. Você pode falar que você está precisando do dinheiro? Se não for uma coisa isolada, só o dinheiro pelo dinheiro, pode. Antigamente o pessoal achava que era meio apelativo, mas hoje em dia a gente entende que é uma opção legal. Né? Porque às vezes a pessoa que precisa dá mais valor do que aquela que não precisa. Não é uma regra, mas lembra que na entrevista você tem que pegar esses detalhezinhos. Então se você fala, porque eu preciso muito ajudar em casa, minha família está precisando, sem apelar, né, gente? Minha família está passando fome. Não. Mas assim, eu preciso muito desse emprego, porque eu preciso muito do salário, eu gosto muito dessa vaga, é uma vaga que eu me identifico, é uma vaga que eu acho que eu vou me dar bem, é uma vaga que eu sempre quis atuar, mesmo que seja uma vaga de auxiliar administrativo, gente, pode falar bem da empresa também, né? Olha, essa empresa também é uma empresa assim que todo mundo fala bem, uma empresa que eu sempre quis trabalhar, e também porque eu preciso do salário, porque eu preciso ajudar em casa, né? Vai ser uma renda que vai ser bacana para minha família também e tal, e aí vai me ajudar a valorizar o trabalho no dia a dia e que qualquer motivo não faça eu desistir. Porque a empresa pensa nisso. Se você precisa muito, não é qualquer motivo, não é qualquer mijada que você levar que você vai desistir. Se você precisa mais ou menos, às vezes você leva... Eu já tive caso. Tinha uma menina que a mãe dela banca ela sempre falava, minha mãe, qualquer coisa não precisa. É igual a Rochelle lá, né? Meu marido tem 2 empregos, não preciso disso, né?
Então ela falava, daí teve um dia que ela começou a receber pressão, ela falou assim, ó, não vou mais querer, porque eu conversei com a minha mãe, ela falou que ela consegue me bancar. A menina era de 17 anos, minha mãe consegue me bancar e tal, não sei o que, eu não preciso. Talvez se fosse uma pessoa que precisasse, e era assim, era uma situação de pressão que qualquer trabalho às vezes vai ter, né? Tá bom, pessoal? Então, por que que você deve ser escolhido e não os outros candidatos? Você tem que vender teu peixe. Eu quero que vocês sejam criativos, sem apelar, sem parecer que, nossa, a pessoa tá forçando a barra, mas também sem aquela coisa assim, eu acho. Se vocês usarem a palavra acho, gente, eu dou uma porrada em vocês. Porrada de carinho, porrada de amor, mas com uma dosezinha de mijada, tá? Porque não adianta falar eu acho. Quando você fala, é a mesma coisa que você vai pedir alguém namoro. Você quer namorar comigo? Eu acho que eu quero. O que a pessoa vai falar? Eu acho? Então você não quer. É a mesma coisa. Eu acho que eu vou me dar bem, eu acho que vou conseguir me desenvolver bem aqui. Pô, você tem que ser firme e convicto. Beleza, pessoal? Eu vou gravar o último vídeo porque você ficou bem extenso só agora, passando a última atividade que eu quero que vocês façam, que é a grande atividade desafiadora, tá, pessoal? Valeu!